Chegamos agora a Apocalipse 18. Estamos próximos do final do livro, hein? Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, peça a iluminação do Espírito para entender o que eu direi aqui e volte para seguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Apocalipse 18, versículo 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Eu já falei várias vezes aqui no estudo de Apocalipse que o que não falta no céu é anjo. Então, o fato de o apóstolo João se deparar com novos anjos a cada momento, isso não deve causar qualquer espécie de surpresa, não. E este anjo diz que ele tinha grande autoridade, o que provavelmente indica que ele era um líder, um arcanjo entre os outros anjos no céu. Diz também que a terra se iluminou com a sua glória. Imagine que tipo de anjo é este aqui, hein? Mas o que eu quero destacar neste versículo é que, sabendo que o capítulo 18 fala da queda de Babilônia, da queda deste mundo mau, então vemos que esse anjo vem trazer uma mensagem de juízo, de castigo para o mundo. Logo, essa ideia de que as coisas vão se acertar pela ação do homem, pela ação humana, na história, isso não procede, isso não confere com o que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque o conserto deste mundo vai vir do alto. O conserto deste mundo virá do céu. Por isso que quem anuncia o juízo sobre os não crentes é um anjo que desce do céu. Ele traz um anúncio de uma paz que virá pelo juízo. Que pena, não? Que bom seria se a paz viesse pelo diálogo, pela conversa, mas isso, nesse momento aqui do texto, não será mais possível. Por quê? Porque a porta da graça terá fechado. Quando no final dos tempos esse anjo aparecer anunciando o castigo, não haverá mais oportunidade de crer em Jesus como Senhor e Salvador. Não haverá a longanimidade de Deus, não haverá uma porta aberta, ainda que estreita, não haverá mais nada. Só castigo, só punição. É por isso que as pessoas têm que pensar de vez em quando na questão da morte. Porque ainda que a maioria de nós não esteja vivo para a segunda vinda de Cristo, com certeza todos nós morreremos. E se morrermos fisicamente, a porta da graça também terá se fechado para nós. Por isso também que lá em Eclesiastes diz que há muito mais sabedoria na casa de luto do que na casa de festa. Porque na casa de luto a gente vê o fim dos homens. E tem muita gente que só deixa para pensar nesse fim quando algum parente morre. Já observou? É só quando alguém morre que as pessoas param para pensar no fim. Ou elas vão no velório e ouvem uma pregação, alguma palavra com respeito ao destino eterno. E depois esquecem disso e vão tocando suas vidas. Não. É importante pensar na hora da morte, porque essa hora vai chegar. E aí a pessoa só terá dois destinos ali. Ou o destino de um dos ladrões da cruz, que zombou de Cristo até no último momento e certamente foi condenado, ou o destino do outro, que se arrependeu, reconheceu a Jesus e ouviu do próprio Cristo que estaria com ele naquele mesmo dia no paraíso. Esse anjo que desce do céu, ele não desce para trazer esperança. Não, ele desce para dizer que agora não tem mais jeito. Versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Primeiro, quando o anjo fala caiu, essa repetição ela indica ênfase. Ele quer enfatizar o fato da queda. Aqui, nesse momento, a Babilônia não está mais em processo de queda. Não, ela já está condenada. E aí a descrição a seguir do que vai restar desta Babilônia, que para muitos hoje é maravilhosa, é o encanto, é tudo de bom,
é o que mais se deseja quando chegar ao seu fim, ela é descrita aqui como se tornando um lugar de ruínas, um covil para demônios, um esconderijo para aves imundas e detestáveis. Tradução: um lugar que vai servir só para ser casa de demônio de urubu, entende? Pense que podridão, que coisa triste, que coisa horrível. Não pense no mundo com todas as suas atratividades, com todo o seu charme, com tudo aquilo que ele tem que te seduz. Não, pense no final deste mundo, em como ele vai terminar. Pense em que um dia ele vai se tornar morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. O urubu, ele é tanto uma ave imunda no aspecto ritual, isto é, faz parte daquela lista de animais imundos do Antigo Testamento, como ele também é uma ave literalmente imunda, porque ele ama ficar no meio de lixo e carniça. Sabendo agora do destino deste mundo, pense que aquilo que te parece progresso, na verdade, é apenas corrupção espiritual. Não adianta você ficar olhando só para a aparência, só para aquilo que seus olhos veem. Não! Procure atentar para o que está por trás disso tudo. Um sistema que é contra Deus, é rebelde, se volta contra Deus, a sua palavra, não está nem aí para ele, pelo contrário, quer o mal do seu povo. Versículo 3 diz assim: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O versículo 3 começa com pois, porque no versículo anterior fala justamente sobre a queda da Babilônia, sobre as ruínas em que ela se tornará. E aqui como que explica? Isso vai acontecer, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. A imagem aqui é a seguinte: os não crentes têm bebido do vinho dessa prostituição espiritual agressiva. Por isso é dito aqui, furor da sua prostituição. Essa prostituição espiritual, ela é agressiva porque ela vem para ficar, ela vem para se estabelecer, ela não quer saber de conversa, ela quer vir para a nossa vida para ficar, para controlar. Por isso também temos a imagem do vinho, porque o vinho, quando ele se estabelece, ele controla tudo. Ele controla a mente da pessoa, ele acaba controlando os seus atos, muitas vezes ridículos, cômicos. Assim também é o pecado. O pecado ele entorpece, ele toma o controle da pessoa embriagada, ele confunde a pessoa, tirando dela qualquer postura de prudência e, por fim, ele vicia também. Não é isso? O vinho, ele vicia, assim como o pecado também pode viciar. E aqui, sobre cada pessoa, ele exerce um tipo de atração. Aqui mencionam os reis da terra. Eles se prostituíram com a Babilônia. Por quê? Porque quiseram o poder que a Babilônia tem para oferecer. Não é verdade que as pessoas dizem que uma das coisas que mais atrai neste mundo é o poder? Então, os reis são atraídos pelo poder e para terem esse poder, se prostituem espiritualmente. Como assim, professor, se prostituem espiritualmente? É como se nós tivéssemos uma relação de amor com Deus. E aí, quando traímos Deus, preferindo ficar com o mundo, é como se estivéssemos nos prostituindo, entendeu? É como se estivéssemos nos vendendo para o mundo. Em vez de ter relação com Deus, não, vou ter relação com o mundo. E os mercadores? E os comerciantes? E aqueles que vendem alguma coisa, seja um serviço ou um produto? Esses também se prostituem com o mundo. Por quê? Porque para obter dinheiro, riquezas materiais, eles agradam ao pecado. Não é errado você querer o dinheiro. O errado é fazer certas coisas por causa do dinheiro. E este é o caso desses mercadores aqui. Olha o que o versículo diz. Com ela, com quem? Com Babilônia, com este mundo caído. Os reis e os mercadores se prostituíram. Como eu falei, os reis por causa de poder, os mercadores
por causa de dinheiro. Tá aí duas coisas tentadoras, não é verdade? Poder e dinheiro. E ainda acrescenta: os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O que é luxúria? Luxúria é uma propensão, uma inclinação para a sensualidade exagerada. Não há pessoas que têm traços ou postura de apelo erótico forte, são muito sensuais. Esse é o tipo de coisa que uma esposa deveria reservar para o seu marido e o seu marido para ela. A sensualidade não foi feita para ser compartilhada com todos em geral, não. A luxúria também se refere à tendência excessiva ao desejo sexual, se refere à concupiscência, aquele desejo pecaminoso, se refere à lascívia, aquele comportamento indecente, e tudo isso voltado mais para a prostituição espiritual. Não perca isso de vista. O que está mais em foco aqui não é a prostituição física, não, é a prostituição espiritual, porque os senhores que estão em jogo aqui é Deus e o poder. É esse o foco principal aqui. É quando Deus é trocado por alguém ou por alguma coisa. Eu estou falando isso porque às vezes a pessoa pode ler esse versículo e pensar assim: ainda bem que eu não tenho nenhum problema na área sexual, com prostituição, nada disso. Não, meu irmão, minha irmã, o foco aqui não é a prostituição física, não é a área sexual. O foco aqui é a prostituição espiritual. Se você troca Deus por qualquer coisa, então você se enquadra aqui nesse versículo também. E, portanto, deve ter cuidado. Olha o final do mundo. Olha o final dos não crentes impenitentes. Olha o final dos governantes que não temeram a Deus. Olha o final dos empreendedores, de todos aqueles que souberam ganhar dinheiro neste mundo, mas à custa de sua saúde espiritual. É bom ficar claro que esses reis, esses comerciantes, eles não são vítimas inocentes. Não, eles aderiram voluntariamente ao sistema. Eles queriam poder e tiveram. Eles queriam liderar e lideraram. Queriam governar e governaram. Os mercadores, os que buscam apenas riquezas materiais, conseguiram essas riquezas. Mas, para isso tudo, traíram Deus com coisas passageiras. Vamos terminar essa parte de Apocalipse 18 com as seguintes declarações. Presta atenção. O poder, infelizmente, neste mundo, substitui a verdade. Os governantes, eles seguem a agenda que o pecado determina. Apoiam políticas abortistas, por exemplo. Apoiam liberação de drogas. Tudo para beneficiar quem? O mundo caído. E Deus e a Bíblia? Isso pouco importa. Outra coisa, o lucro está substituindo a justiça. Você vê julgamentos hoje com sentenças compradas. Juízes beneficiando criminosos por causa de dinheiro e de suborno. Por fim, o prazer está substituindo Deus. Em vez de usufruirmos de Deus, de sua pessoa e ensinos, não. Muitos de nós preferem colocar o coração aqui neste mundo, naquilo que é passageiro. Jesus mesmo advertiu que onde estiver o nosso tesouro, em outras palavras, onde estiver aquilo que realmente valorizamos, ali estará o nosso coração. Aí eu pergunto, o que é que de fato valorizamos? Deus e sua vontade ou o dinheiro, por exemplo? Se tivéssemos que escolher, com qual dos dois ficaríamos? Dependendo de sua resposta, ou você estará com aqueles que apenas verão a queda de Babilônia, ou você estará junto dela, caindo também.